Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus. Irmão, estou aqui para fazer mais um vídeo. Vou estar lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual os celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Portanto, realmente possamos observar, a Bíblia realmente está mostrando a respeito do primeiro homem que Deus realmente fez sobre a terra. Portanto, realmente nós possamos observar que este Adão, realmente este primeiro, realmente que Deus formasse. Portanto, realmente ele é terreno, ou este é natural. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Portanto, realmente o último que Deus realmente formasse, este realmente veio do céu. Este realmente é em espírito vivificante. Portanto, nós possamos observar que este último realmente é o Senhor. Portanto, nós possamos realmente observar que, na verdade, Deus enviasse o seu Filho, para que as pessoas pudessem ter realmente esse direito realmente da salvação e da vida eterna. Porque em Adão, realmente, o homem não poderia realmente viver após a morte, mas somente em Cristo. Por isso realmente que Deus realmente envia este segundo Adão, este último Adão em espírito vivificante, porque na verdade realmente foi o Senhor, este realmente veio do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres, e qual os celestiais? Também os celestiais. Portanto, nós possamos observar que aqui está nas posições realmente qual o terreno, não é? Qual realmente são aqueles, os naturais, e quais são realmente os celestiais, aqueles que fazem parte do reino do céu. Portanto, que nós possamos realmente entender que quando o homem realmente passa a viver, a procurar realmente entender a respeito da palavra de Deus, o porquê realmente do Filho que Deus enviaste ao mundo. Ele passa realmente a fazer parte da família de Deus, no sentido realmente espiritual. Esses realmente faz parte realmente do reino do céu. Portanto, nós possamos entender que, na verdade, realmente, ao lado realmente de Adão, do primeiro, que realmente é natural. Portanto, se as pessoas realmente não procurarem realmente a se enquadrar realmente no plano de salvação através realmente de Jesus Cristo, o Filho que Deus enviaste ao mundo, portanto realmente vai estar numa vida terrena, e portanto realmente até mesmo se descer a sepultura vai estar sem esperança, porque na verdade realmente a esperança após a morte só pode realmente acontecer em Cristo Jesus. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Portanto, realmente nós possamos observar que, na verdade, realmente o primeiro que Deus formasse sobre a terra, este realmente é terreno, este é natural. Portanto, realmente nós possamos observar que a vida eterna começa realmente no Filho, em Jesus. Como o homem possa realmente ter a garantia e a certeza da vida eterna? É somente em Cristo. Voltando aqui para o 21 de 15 de Coríntios. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão verificados em Cristo. Porque assim como a morte veio por um só homem, por um homem também a vida, a ressurreição dos mortos veio por um homem. Portanto, nós possamos realmente observar que a Bíblia está mostrando que em Adão
realmente veio a morte, né? Porque em Adão realmente não pode ter vida após a morte. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, né? Portanto, que nós possamos realmente observar a diferença, né? Que em Adão realmente não há esperança de vida após a morte. Portanto, realmente nós possamos observar que somente em Cristo que nós possamos ter esse direito, realmente que após a morte possamos realmente ter vida. Assim realmente possamos realmente ter este encontro com Deus. Portanto, realmente, né, as pessoas possam até mesmo procurar realmente, né, achar que da forma que realmente eles vivem, porque muitos realmente acreditam, crê no Senhor. Mas só que isso realmente não é o suficiente, né? É o suficiente realmente para que nós possamos realmente adquirir a nossa salvação, a vida eterna, segundo realmente as Escrituras, é quando nós realmente aceitamos realmente os mandamentos do Senhor, aceitamos realmente a palavra de Deus, né? Como ordenança para que nós possamos realmente ter a certeza que estamos andando com o Senhor e que estamos realmente na sua presença, porque muitos realmente, muitas das vezes até mesmo usam o nome do Senhor, acreditam no Senhor, mas só que muitas das vezes estão debaixo, né, de tradições, estão debaixo de idolatria, estão debaixo realmente, servindo realmente outras coisas, servindo ao Deus morto, muitas vezes feito por mão de homem, né? E muitas das vezes realmente achando que realmente dessa forma está fazendo a vontade do Senhor. Não, a Bíblia realmente não mostra dessa forma. Se nós realmente, muitas das vezes, achar que Deus realmente precisa de ajuda, né? Porque muitos realmente precisam, né, entender isso, que Deus realmente não precisa de ajuda, e muitos realmente querem invocar outros nomes, né, para que possa completar a sua salvação, sendo que a salvação realmente é somente por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, nós possamos observar que quando realmente, né, as pessoas buscam em outro lugar, e até mesmo na idolatria, né, algo feito por mundo de homem, algo realmente que não é aprovado por Deus, né, mesmo que o homem adore um outro homem, ou até mesmo que venha adorar um anjo. Portanto, isto realmente é abominável diante de Deus. Nós possamos realmente observar pessoas que fez isso e foi repreendido, ou até João aqui, nós possamos realmente observar que ele realmente prostou diante do anjo para adorar, quando o anjo realmente mostrasse aquela visão para ele, né? Ele ali se emocionou e prostou diante para adorar o anjo. E o anjo, portanto, repreendeu a ele, não faça isso, né? Porque eu sou conservo, né? Ele falou, sou, né, enviado para falar contigo. Portanto, adorar somente a Deus. Aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que nos mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Portanto, o anjo falou, somente adora a Deus. Eu não sou digno de receber adoração, não faça isso. Portanto, nós possamos entender que é abominação diante do Senhor. Possamos observar também em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 25. Você vai lá ver a respeito também de Cornélio, que prostou diante de Pedro, né, quando Pedro foi até ali a Cesareia para realmente falar, né, com Cornélio, as pessoas mais íntimas da sua família que estavam reunidas. E Cornélio realmente prostou diante de Pedro para adorar. E Pedro falou, não faça isso, porque, né, eu não sou digno de adoração. Portanto, adorar somente a Deus realmente possamos realmente adorar. Portanto, realmente todas essas práticas realmente que o mundo muitas vezes faz, essas tradições realmente, né, pessoas invocando outro Deus feito por mão de homem, portanto, realmente prostrando diante de algo, portanto, é abominação ao nosso Deus.
Portanto, se você realmente vai ver esse vídeo, você possa realmente, né, observar a palavra de Deus, né, para viver diante de Deus, para ter a certeza da sua salvação, é preciso realmente viver segundo os mandamentos do Senhor, porque somente achar que realmente, né, vamos ser salvos, porque cremos em Deus, mas muitas vezes não praticamos, não façamos realmente o que Jesus manda, portanto possamos estar enganados, porque realmente as Escrituras realmente é para que para que seja observada, para que nós possamos examinar, para que nós possamos realmente saber como realmente possamos chegar até Deus. Portanto, realmente a adoração é somente a Deus, não possamos realmente buscar em outro lugar, né? Nenhum outro nome é dado embaixo do céu para que devemos ser salvos, nenhum outro. Portanto, somente Jesus é o nosso antecessor. Timóteo 2:5, se não falha a memória, é somente Ele. E que possamos realmente, né, buscar realmente, né, a adoração, buscar realmente a salvação, possamos realmente, né, só consultar somente a Ele. Vamos ver aqui também Deuteronômio capítulo 4, versículo 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e qual estar nas águas debaixo da terra, quer não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles e sirva aquele que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Portanto, possamos observar que isto é a ordenança, né? Até mesmo realmente, né, prostrar diante do sol da lua, né? Se alguém faz isso, portanto, é abominação diante de Deus. Portanto, realmente nem imagem de tipo algum, portanto, realmente nem de pedra, nem de madeira, né? Nem de cobre, de nada, né? De prata, não possamos realmente prostrar, não possamos realmente adorar, porque realmente é abominação diante de Deus, né? Levítico capítulo 26, você possa estar realmente meditando, portanto, realmente nós possamos observar que somente o Senhor é digno realmente de adoração, é somente o nosso Deus. Possamos observar aqui também em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Aleluia! Que há em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus, porque a Bíblia está falando, todos pecaram. Porque realmente, né, o pecado, ele começa, né, em Adão. Portanto, a Bíblia realmente fala que pelo primeiro homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Portanto, que todos pecaram. Portanto, realmente, nós possamos observar que a morte realmente veio pelo homem, né? Mas a vida realmente veio também pelo homem, só que no sentido diferente. Portanto, realmente é o primeiro realmente Adão. Foi feito o espírito vivificante. Portanto, realmente o primeiro realmente foi feito em alma vivente, melhor dizendo. O segundo em espírito vivificante, é isto. Portanto, realmente não o primeiro, mas o segundo, e realmente onde começa a nossa vida, né? Onde começa realmente
a salvação de todos aqueles realmente que submeterem realmente às ordenanças do Senhor. Aqui em 6 também, 26 de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, a vida eterna começa por nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna realmente começa por Ele. É somente Ele que possa realmente nos levar até Deus. Somente Ele que possa nos dar esta esperança que após a morte, realmente a vida. Após a morte, realmente a ressurreição. Portanto, nós possamos realmente observar que até mesmo realmente o arrebatamento, a primeira ressurreição que vai surgir, portanto, realmente não vai ser realmente para todos, né? Realmente a primeira será para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que faz parte realmente do reino do céu, porque se está realmente procurando obedecer os mandamentos do Senhor, procurando realmente fugir da idolatria, fugir das coisas que não agradam a Deus, portanto, esse realmente se faz servo de Deus. E, portanto, realmente, quando a Bíblia realmente mostra a respeito da ressurreição dos mortos, ou a respeito do arrebatamento da igreja, portanto, realmente vai surgir, mas somente realmente para aqueles que estejam na presença de Deus, mesmo que estejam no sepulcro. A Bíblia fala que ressuscitará primeiro. Depois que aqueles que estão com vida subirão ao encontro do Senhor na nuvem nos ares. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Possamos realmente observar dessa forma. Portanto, aqui realmente vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Portanto, realmente, carne e sangue não herdará o reino de Deus. Portanto, realmente, é por isso que a Bíblia fala da transformação, num abrir e fechar de olhos, antes que a outra trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Portanto, realmente acontecerá realmente para aqueles que estão no sepulcro este mistério de Deus. Vamos ver aqui no 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Apóstolo Paulo está falando que nesse dia nem todos estão dormindo, ou que nem todos realmente estão no sepulcro, que, né, nem que todos realmente estão esperando nesse dia, porque as pessoas que morrem em Cristo estão debaixo do altar do Senhor, Apocalipse 6:9. Mas Paulo está falando aqui que quando acontecer o arrebatamento da igreja, nem todos vão estar, né, mortos ou estar debaixo do altar, né, muitos realmente vão estar com vida. Portanto, realmente, o privilégio serão para os primeiros, aqueles que já estão no sepulcro, né, onde vai haver uma transformação. Portanto, realmente, a carne e o sangue, isto realmente está referindo ao nosso corpo, né, que realmente tem que haver, né, tem que passar por uma transformação para que possa realmente ir ao encontro do Senhor, aos 52. No momento, não abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Portanto, realmente os mortos vão ressuscitar incorruptível, porque o corpo não será mais o mesmo corpo. Mas a Bíblia realmente nos mostra que teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20, você pode estar meditando ali. O corpo vai ser transformado, né? Não vai ser esse corpo mortal, mas vai ser um corpo celestial, possamos dizer assim, um corpo realmente de glória. Um corpo realmente semelhante ao de Cristo. Aqui no 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isto, o corpo, né? Porque convém que isto que é corruptível, o corpo, não é, né? O corpo do ser humano, todos têm um corpo corruptível, porque mesmo estando diante de Deus, da presença de Deus, mas só que esse corpo é corruptível, tem né, desveio, pensamento que sai tudo em nós, realmente, né, muitas das vezes realmente pecamos, não temos realmente essa possibilidade de dizer que somos perfeitos, a perfeição só está em Cristo.
Portanto, nós realmente somos imperfeitos, portanto, este corpo realmente há de passar por uma transformação, porque convém que isto que é corruptível, né, o corpo que é corruptível, se revista, né, vai ser revestido, né, um outro corpo da incorruptibilidade. E que isso que é mortal se revista da imortalidade. É mortal, o corpo é mortal. Este corpo vai descer ao pó. Entendeu? Mas só que o que a Bíblia está mostrando é que vai ter um outro corpo, né, no sentido espiritual. Não vai ser mais esse corpo mortal, mas um corpo que não vai morrer mais, né? Portanto, realmente, aqueles que estão em Cristo, realmente não passará pelo vale da segunda morte. Portanto, realmente a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição acontecerá com os santos, com aqueles que estão na presença do Senhor. Após realmente a vinda do Senhor, o cumprimento de 1000 anos, é que terá a segunda ressurreição para todos, né? Para ser julgado e, segundo a Bíblia, realmente, né, para ser condenado. Portanto, realmente vão passar pelo vale da segunda morte. Portanto, realmente, uma morte em vez de uma, duas. Porque, né, na verdade, realmente os cristãos, aqueles que estão na presença de Deus, que obedecem a palavra de Deus, não passarão pelo vale da segunda morte, mas terão um corpo semelhante ao do Senhor, porque será um corpo revestido da imortalidade, porque a morte não vai ter poder sobre nossas vidas, não vai ter poder realmente sobre a vida daqueles que estão em Cristo. Porque este corpo realmente vai estar sendo realmente como o corpo do Senhor. Mas aqueles que realmente morreram em Cristo, que não faz parte na primeira ressurreição, portanto ressuscitará na segunda. Mas realmente depois para ser julgado e depois ser condenado, segundo a Bíblia, e portanto realmente passará pelo vale da segunda morte, Apocalipse capítulo 21, versículo 8 em diante. Você pode realmente estar meditando ali, para que você possa entender a palavra de Deus. Portanto, realmente, a primeira ressurreição são para os salvos, aqui Apocalipse capítulo 20. Vou estar vendo aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Mas os outros mortos, aqui está falando da ressurreição, arrebatamento, possamos dizer assim, né, que aqueles que estão em Cristo vão ressuscitar. Mesmo no sepulcro, aqueles que estão com vida ao encontro do Senhor na nuvem nos ares. Portanto, que vai acontecer realmente o arrebatamento da igreja, né? Mas os outros mortos não reviveram. Né? Quem vai reviver, aqueles que realmente estão em Cristo, que vai descer a sepultura em Cristo, ou mesmo que estiver com vida em Cristo hoje, e se Cristo se manifestar, realmente você realmente vai ser transformado, vai receber um corpo semelhante ao do Senhor. Bem-aventurado é santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos, né? Não terá poder o dano da segunda morte, como eu falei da segunda morte, né? Não vai ter poder o dano da segunda morte, mas será sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Após realmente esse 1000 anos, é que virá a segunda ressurreição para todos, né? Onde vai haver o julgamento e onde vai haver realmente a segunda morte que está falando aqui. Portanto, realmente, para aqueles que estão em Cristo Jesus, terá realmente a vida eterna. Portanto, realmente, nós possamos observar que todos aqueles que estão em Cristo, né, que dessa sepultura em Cristo, estão num lugar reservado, né? E está no lugar reservado por Deus, debaixo do altar, Apocalipse 6 e 9. É debaixo do altar do Senhor. Enquanto realmente os outros que não estão, né, não querem se submeter à verdade da palavra de Deus, portanto, realmente o que a Bíblia fala que estar realmente em um lugar, né, mas só que não é um lugar de repouso. Vamos observar aqui Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Portanto, realmente os que estão em Cristo, que dessa sepultura em Cristo, portanto, realmente está em repouso, né? Apocalipse 6 e 9. Mas aqueles que realmente não estão na presença de Deus, vamos ver aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 e 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Portanto, nós possamos realmente observar que a Bíblia fala que Cristo realmente após a sua morte, ele foi pregar aos cativos, né, que estão em prisão.
Portanto, realmente há dois lugares, realmente, né, para o salvo, aqueles que têm a esperança, realmente de cumprir realmente a sua promessa, a promessa realmente da terra prometida que Deus realmente preparou. Portanto, nós possamos observar que nem os primeiros, nem os antigos, eles alcançaram este lugar, essa terra, né, prometida, a promessa, né? Portanto, Abraão, Maria, todos aqueles antigos, eles não alcançaram, né? Realmente, o que Paulo realmente fala ali em 1 Coríntios, capítulo, vamos dizendo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 39 a 40, realmente é que todos realmente vai ter que entrar de uma só vez. Portanto, realmente, os antigos eles não alcançaram. Vamos ver aqui aos Hebreus capítulo 11, versículo 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Aqui está falando dos antigos, né? Se você ver aqui do 11, lê aqui aos Hebreus capítulo 11, vai entender, porque fica muito, né, longo se for ler tudo aqui. Mas você vai entender que aqui está falando realmente dos que morreram na fé, né? Os antigos, entendeu? E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles não alcançou, eles não entrou, entendeu? Na terra prometida. Portanto, eles estavam em lugar reservado, né? Como tem aquela parábola do rico e Lázaro, entendeu? Aquela comparação ali, aquela parábola. Portanto, realmente nós possamos entender que eles não alcançaram. E aqui o que Paulo fala aqui no 40. Provindo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fosse aperfeiçoado. Então Paulo falou assim que, né, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Então ninguém realmente, né, ainda conseguiu entrar ao lugar que tem reservado, mas só que realmente após o arrebatamento da igreja, após os 1000 anos, né, que vai se cumprir, após o arrebatamento da igreja, após o julgamento, que todos aqueles que estão em Cristo vão entrar subitamente, né, que o apóstolo Paulo está falando aqui, né, que tantos realmente eles como aqueles antigos realmente vão entrar de uma só vez. Portanto, realmente o que nós possamos entender que esses antigos que morreste na ressurreição de Cristo, eles ressuscitou, eles entraram na cidade santa, né, eles teve outra vida, depois morreram novamente, né, para que realmente quando for surgir esse direito de entrar realmente na terra prometida, que seria o paraíso, será subitamente, será todos realmente de uma só vez. Portanto, realmente, para que possa herdar o reino do céu. Vamos ver aqui, 2 Pedro também, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Realmente, né, aguardaremos, né, mas nós segundo a sua promessa. Então a promessa é essa, do novo céu e nova terra. A Bíblia fala que os antigos não alcançou, se nós ler aqui, né, que nós ler aqui no 11:39 e também aqui no 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vindo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Portanto, realmente vai acontecer realmente a entrada realmente no paraíso, como Paulo realmente falasse aqui, subitamente, todos realmente de uma só vez, para que ele sem nós, é o que Paulo falou, ele sem nós não fosse aperfeiçoado. E, portanto, realmente não há ninguém ainda, né, no céu, nós possamos dizer assim, no paraíso. Portanto, realmente, o que a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo estão debaixo do altar do Senhor, já está no lugar de repouso. Portanto, realmente esperando para este grande dia, que segundo a Bíblia realmente vai se cumprir. E pelos movimentos que estamos vendo, né, aqueles que lêem a Bíblia, né, percebe bem que o mundo realmente está diferente. O mundo está inclinando realmente para esses acontecimentos, né, que seja arrebatamento da igreja. Portanto, realmente o que é bom se preparar. Você que muitas das vezes quer entender que pode servir a Deus nas tradições e servindo, né, prostrando diante de tantas coisas, buscando a sua salvação em outro lugar, prostrando diante das idolatrias, daquilo que é abominável ao Senhor. Portanto, que realmente possamos entender isto, que se a pessoa está dessa forma, está muito longe de Deus, está sendo realmente levado pelo engano,
Não adianta, endurecer o coração, mas amoleça teu coração, procura Deus enquanto há tempo. Jesus está de braço aberto, Ele está te esperando. Ele realmente quer que você se salva. A salvação depende realmente de nós, porque realmente Deus deixou o livre-arbítrio. Cada quem realmente vai dar conta. Você tem o direito de escolher o que você quer, mas só que naquele dia realmente ninguém vai ter desculpa realmente do seu erro, do seu pecado, muitas das vezes que você praticasse algo, ninguém realmente falasse para ti. Portanto, realmente a palavra de Deus é um despertamento. A palavra de Deus realmente é um despertamento para todos nós. Portanto, somente Cristo realmente é que salva. Não há salvação em outro lugar. Se alguém realmente buscar salvação em outro lugar, portanto, realmente está perdido. Estar realmente enganado. As tradições, costume, não vai salvar a ninguém. Portanto, realmente a salvação só vem por Cristo Jesus. Portanto, só Ele que realmente possa nos dar esse direito de salvação e de vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa estar meditando na palavra de Deus, que você possa tomar suas decisões, porque os dias são maus. Fica com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês que vão ver este vídeo. Amém? Fica com Deus.